Entrei no corredor infinito e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou o Fábio. Eu sou a Cal. E eu sou a Mili. Opa, temos uma voz conhecida aqui para o nosso podcast. Já é a segunda vez que a Mili tá pintando aqui no podcast. Olha, que anos 90, né? Tá pintando na sua telinha. Mili, seja bem-vinda de novo ao Terror Sem Medo. Essa pauta aqui surgiu porque a Mili postou acho que um trecho desse filme e eu falei, porra, tô querendo assistir esse filme. Quando a gente for gravar, você tá convidada. Ela falou, não, fechou. E tamo aqui. Ai, gente, muito obrigada pelo convite, viu? Agradeço imensamente. Foi a partir dela que a gente assistiu o filme. Foi que eu conheci o filme. É tipo assim, eu já tinha visto no YouTube aqueles, tipo, apareceu um coisinha de trailer e tal. Aí eu falei, pô, não sei, não me agradou, mas ela pegou um trecho exato. Que eu falei, esse filme deve ser meio sinistro. Oi, gente, estou aqui de novo. Eu sou a Mili, do canal Papo de Filme. Você consegue me encontrar no YouTube como Papo de Filme ou na Twitch como Mili Papo de Filme. Todo dia, ou pelo menos quase todo dia, eu tô lá assistindo um filminho com vocês. Cara, esse trecho em específico, eu tava assistindo o filme e, cara, quando eu vi essa cena, que eu postei lá, deu um arrepio. Eu falei, gente, isso daria um corte muito bom, porque essa cena é boa. Que o guri tá andando, aparece o cara atrás dele. Eu falei, nossa, eu vou fazer um cortezinho disso aí. Mas é isso, sigam a Mili e assistam filmes com ela lá. Vai estar os links da Mili todos no post aí, pra quem tá chegando hoje e não conhece o trabalho dela ainda. E vamos pra mais uma pauta de joguinhos do mal. Não sei vocês, mas eu tenho pavor de ficar preso em qualquer lugar. Começa a me dar claustrofobia, uns arrepios, é sinistro demais. Eu já fiquei preso num lugar que foi bem estranho. O que acontece nesse filme é, no mínimo, muito mais assustador do que ficar apenas preso em algum lugar. Então, bora falar de Exit 8 ou A Saída 8. Temos sinopse para esse filme, Bolites? Temos! Um homem se perde numa passagem subterrânea. Seguindo um guia, eventos estranhos acontecem. Será esse espaço real? Conseguirá escapar? Mas que sinopse ruim. Que estranho. Né? Porra. E onde as pessoas podem assistir este filme, Bolites? No dia do lançamento do podcast, no cinema. Mas também já caiu do caminhão. Caiu do caminhão. E hoje teremos spoilers de Exit 8. Mas antes do podcast, segue o Terror Sem Medo nas redes sociais, no Instagram, Threads e no YouTube como @Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. Assista nosso podcast no Spotify e não deixe de clicar no botão seguir. Se você estiver no YouTube, estamos quase chegando aos 500 inscritos. São todas minhas crianças agora. Mais um joguinho pra gente falar agora, né? A gente já falou, esse ano a gente já falou de videogame 2 vezes, né? E todas as vezes que a gente faz episódio, a gente sempre fala que hoje, 2026, não é o ano do cinema de terror, mas é o ano do cinema de game de terror. Mais um joguinho pra gente falar agora, né? A gente já falou, esse ano a gente já falou de videogame 2 vezes, né? E todas as vezes que a gente faz episódio, a gente sempre fala que hoje, 2026, não é o ano do cinema de terror, mas é o ano do cinema de game de terror. É verdade. E não é, esse aqui não é o último, ainda vai ter mais um ainda. Vão ter mais. O jogo tem o mesmo nome que, assim, eu falei, né, na apresentação várias vezes Exit, mas a gente vai chamar de Exit. E se você não gostou, desculpe, é Exit. Mas aí alguém já jogou? Joguei. Ai, conta pra gente que eu tenho louco pra jogar. Fala. Gente, eu não sabia que era um jogo, eu assisti o filme sem saber. Enquanto eu tava assistindo, eu falei, nossa, gente, isso parece muito um joguinho de anomalia. Viraria um jogo. Aí, quando acabou o filme, eu fui procurar e achei. Falei, putz, não é que é um jogo mesmo? Aí, esses tempos atrás, ele entrou na PS Plus, acho. Aí eu acabei baixando pra descobrir como que era. Joguei e descobri que eu sou péssima. Porque é exatamente a mesma coisa do filme. É aquele corredor, tem os quadros, as portas. Cara, meu calvo andando ali. Só que, gente, é umas anomalias, assim, que você tem que prestar muita atenção pra não acabar errando. Porque é umas coisas, é um quadrinho que se mexe. Tem uma hora ou outra que o carinha que tá andando aparece meio deformado, que aí você consegue perceber na hora. Nossa, é coisa de sumir maçaneta de porta. Ah, gente, é muito difícil. Eu passei raiva jogando aquilo. Mas cara, é eu divertido. quero jogar.
Não é muito de medo. Não tem um ou outro jumpscare só, mas eu não considerei ele um jogo de terror. Quando a gente assistiu o trailer, depois, né, do seu vídeo lá, eu tive a impressão do trailer ser mais assustador do que o filme. Porque o filme em si, ele tem um flertezinho ali com terror, mas eu acho que ele é meio ficção científica também, talvez. Não sei enquadrar esse filme muito bem. A gente não sabe a origem daquilo para dizer até se é uma ficção científica, né? Queria trazer ele pro podcast, porque acho que ele meio que encaixa um pouco com o nosso tema, né? Ele é um terror meio psicológico também, né? Porque rola toda aquela treta do começo, né? Dele tá vendo ali uma discussão entre um cara com uma mulher que tá com um bebê no colo, né? Sim. E aí o bebê tá chorando, ele tá querendo que o bebê cale a boca ali, né, tipo, fique quieto e tal, e aí ela não consegue fazer o bebê parar de chorar, porque é um bebê, né, ele começa a brigar com ela e tal, começa a gritar, e ninguém faz nada, e ele é uma pessoa que tá percebendo isso, porque até então ninguém nem tá olhando pra aquilo, né, Sim. e ele olha, ele vê, ele não faz nada, e depois a gente percebe que talvez isso seja uma forma até dele tá escolhendo entre ser pai ou não, porque a parceira dele liga pra ele, e falando que tá grávida, e tá querendo fazer um aborto, e não sabe se faz ou não um aborto, então você vê que tipo, cara, será que ele ficou assim porque ele tá vendo o futuro da parceira dele, ou o futuro dele? É difícil, então aí pra mim eu acho que foi mais um terror psicológico de te colocar numa situação em que você vai fazer o certo ou o errado vai fazer você ficar, meio que fosse um karma, né, você vai ficar vivendo seu karma até você quebrar ele, né, então é meio que isso mesmo, né. Eu também vi... Parece assim, pelo menos pra mim. Eu também vi esse filme, muito um filme como um filme de decisões e consequências dessas decisões. Né? Porque ele volta pro começo depois, né? Ele volta pro começão, ele não sai do 5 e vai pro 4, ele sai do 5 e vai pro 1. Não, eu digo no final do filme, ele volta pro começo, né? Pra ele, onde ele vê o trem do cara sendo escroto com a mulher e tal, né? E assim, eu acho que aquilo ali aquela parte é uma crítica ao próprio Japão, que aquilo deve acontecer, não duvido nada. Mulheres japonesas no trem, no Japão, em qualquer outro lugar, né? E aí também é essa questão de decisão, porque eu tive essa percepção, né? Mas a gente pode ir discorrendo ao longo do podcast. Eu acho legal que no final, que você falou dessas tomadas de decisão dele, no final ele já toma outra decisão. Porque ele meio que tira o fone e vai lá meio que ajudar ela, só que aí o filme corta e acaba. Antes a gente vê. Só que aí parece que ele decidiu que quer ser pai. É verdade. E viver essa situação de novo é como se ele tivesse uma outra chance pra ele fazer diferente, né? Eu digo que foi que também é uma coisa sobre decisão, porque tudo é decisão. No caso, eu vejo como isso, né? Se ele toma uma atitude ou não quanto ao cara sendo escroto com a mulher, a questão dele passar pela mesma pessoa várias vezes, e aí ele tomar a decisão de falar com aquela pessoa. Falar com uma pessoa em algum momento, você muda a situação toda, né? Então, e o menininho, quando ele encontra o menininho, ele tem a decisão de se ele vai ajudar o menininho ou não. Como ele é um cara meio que não sabe o que é da vida, porque parece que é isso, que ele não sabe o que é da vida, porque a parceira dele quer que ele tome uma decisão e ele não toma, então ele teve que passar por tudo aquilo pra poder tomar uma decisão. E aquele menininho, no caso, era filho dele também, né? Porque depois a namorada dele aparece lá no pelo que no eu entendi, túnel, né? E a criança chama ela de mãe. É verdade. Então era um filho ali que ele tava meio que decidido se queria ou não. Depois ele vê a criança ali e resolve ajudar ela, resolve ficar com ela. No final tem até a ideia de que ele quer ser pai mesmo. Eu vi alguém comentando sobre isso, falando que aquele lugar parece que meio que um purgatório pra você tomar decisões mesmo. O cara que fica andando lá, o andarilho, ele no começo era uma pessoa mesmo, antes de ser uma assombração que fica ali só andando. Sim. E ele teve a chance de ajudar a criança. O que ele fez? Ele meio que empurrou ela e saiu correndo. Ele consegue sair da linha do trem, não é? Mostra ele subindo uma escada ele lá, sobe né? uma escada, é verdade. Então, mas será que não é uma anomalia aquela escada? Porque Eu ele não acho chegou que na é. saída 8. É verdade, se eu não me engano ele sobe na 6, né? Não lembro. Acho que é na 6, Eu acho que todo mundo que passa ali, em algum momento, já esteve naquela situação. Até a menina lá que trava, que é uma das cenas mais sinistras, que é quando você tá vendo a perspectiva do andarilho, que ele encontra a colegial, que a voz dela muda, assim, ela trava e tal, é bem estranho. Eu também acho que ela é um personagem uma pessoa que esteve naquela situação também. É tipo um NPC, né? Porque assim, a gente vê todo mundo como NPC em algum momento, né? Todo mundo é protagonista e todo mundo é NPC. Porque começa, né, com o perdido lá, né? O cara perdido lá, que é o do começo. Andando, ninguém olha pra ele, porque
ninguém existe ali, na verdade, sei lá, né? As pessoas fazem parte daquele cenário ali, então meio que ele não é uma anomalia, ele é só mais uma pessoa que tem que passar ali, porque se ele não passa, isso seria uma anomalia. E aí, beleza, mas depois a gente começa a ver a vida dele, né? Que até então não tem ainda o perdido, né? Então parece que se você não encontra ali, dependendo de onde você vai, você vira um NPC ali no... Você se torna parte daquilo, né? Eu também entendi isso. Né? O filme, ele também, acho que ele deixou meio aberto, né? Essa compreensão do que é e do que não é, né? Sim, e eu achei isso interessante. Pra mim não ficou uma ponta solta, não. Pra mim a história era do perdido. E a história dele foi fechada ali. E eu acho que a menina é, talvez, ali uma pontinha pra um 2, né? Um Exit 8 2. Mas os caras tiraram o leite de pedra desse jogo, tá? Porque no jogo não tem nada disso. Não mostra a história do cara, não mostra essa menina. É só o cara ali andando no corredor vendo anomalia. Aí você vai ou volta se você vê alguma anomalia. Mas é só isso o jogo. Ele é bem rapidinho de zerar. Nossa, eu iria adorar esse jogo, gente. Eu fiquei com medo de ter muito jumpscare, eu nem joguei, cara. Nada, não tem nada. É um ou outro só. Porque jumpscare em videogame eu fico cagado. Em filme eu nem ligo muito, mas em jogo, puta merda. Cara, eu achei incrível esse filme, porque pra mim, eu fico pensando no jogo, e ele é meio que então um puzzle em tempo real, né? Não é um puzzle que você joga ali e volta pro jogo, joga ali e volta pro jogo. O jogo é um puzzle que você vai vendo ali, né? Como se a gente estivesse vendo aquilo. A primeira mudança, que é o teto lá com um monte de luz, eu fui ver no finalzinho só. Que é um monte de, né? As lâmpadas estão todas mexidas, assim. Eu comecei a prestar atenção porque, assim, é legal que no filme ele não mostra isso logo de primeira, né? Tem uma cena lá que começa a escorrer alguma coisa do teto, e aí ele volta pro primeiro, mas ele tava no segundo, se eu não me engano. E eu fiquei assim, lá tem 0, 1, né? Ou é 1 direto? Não, começa no 1. No 1, né? Quer dizer... Começa no 0. Aí ele tava no 1 ou 2, não lembro. Aí começou a escorrer coisa assim, ele continuou, e eu tinha visto isso, e ele foi pro 0 de novo. Aí eu pensei, eu acho que ele tem que voltar quando coisar. Ou porque ele tinha voltado. Ele não lê as regras, né? Ele não lê. Aí quando ele lê, eu fiquei assim, cara, na verdade não que ele tenha que voltar. Eu pensei assim, mano, já percebeu que toda vez que acontece alguma coisa estranha, ele volta pro 0? Então pra ele andar, porque assim, na minha cabeça ele tinha que continuar indo, sabe? Assim, ele sempre ia ir pro 0 de novo, entende? Sei lá, não ia voltar, por exemplo. Na minha cabeça eu não sei o que eu tava pensando. Aí foi o momento que ele leu e realmente ele não tem que ir, ele tem que voltar sempre. E aí é legal que a gente fica jogando junto no filme, ele, né? É verdade. Porque a gente começa a prestar atenção nas coisas. A gente decorou, né? Né? Eu não lembro mais, porque já faz um tempo que a gente assistiu o filme, mas na hora a gente decorou. A gente decorou tudo, assim, sabe? Dos pôsteres e tal. A gente decorou porta, saída de ar, porta, saída de ar, homem. Beleza, aí quando não tinha maçaneta, você tinha falado, né? A porta não tem maçaneta. E aí não tinha maçaneta, acabou, tem hora que a maçaneta tá no meio. É, verdade. É legal. É muito estranho, né? Você vê a mesma pessoa passando várias vezes, né? Deve ter sido extremamente cansativo fazer essa cena toda hora, né? Tipo, sim. Que tinha que repetir. O cara em si não tem uma anomalia muito grande, né? Não tem uma deformação nem nada, né? Eu achei que em algum momento ia ter uma deformação, alguma coisa. Só tem a cena do susto que você fez o corte, né? Que é uma anomalia. Né? O cara volta pra dar um susto nele, né? Pois é, nossa, que cena maravilhosa. Aquele sorriso psicopata dele. Sim, cara. Acho que eu até comentei isso no podcast, gente, mas eu morro de medo de ter gente me observando. E, nossa, quando eu vi aquele cara parando e olhando pra ele, eu falei, é isso, é disso que eu tenho medo. Nossa senhora, gente. O cara é meio peculiar, né? Um cara calvão. É calveludo, né? Porque ele tem o cabelinho amarradinho. Tem, na verdade, tem cabelinho amarradinho. Calvo de rabo de cavalo. É verdade. Quando ele tá sozinho, né? Quando a gente vê a perspectiva dele, a gente vê que ele é um cara bem comum, assim, né? É só um trabalhador que se ferrou e tá preso ali, né? Por exemplo, quando ele tá com o menininho, com o garotinho lá, ele não dá valor pro que o menino tá fazendo. Tem um momento que tá, eu não lembro se tá sem maçaneta, assim, né? E ele para, eu acho que ele fica só olhando pra porta. Olhando, E aí o cara fala, vem, que não sei o que. Daí é isso. E o cara não vai. E aí nisso ele vai pra frente. Tipo, esquece o menino lá, vai pra frente. Quando ele vê, ele tá no 0 de novo. E aí acontece a mesma coisa na hora que, eu não lembro se tá com maçaneta no meio ou com a maçaneta fora.
Mas com o perdido, também acontece isso, a mesma coisa com o menino, e ele vai, e ele já se ligou que ele tem que voltar. Nisso ele olha, fala que a porta tá assim, e aí eles voltam. E nisso ele fica muito, parece que com o menino, ele tem mais vivacidade, assim, porque até então ele só fica, pôster 1, pôster 2, pôster 3, porta, saída de ar, porta, homem, porta. E aí ele vai, assim, sem vida. Aí quando ele tá com o garotinho, parece que ele cria essa vida, assim, diferente do cara, que provavelmente o cara, tipo assim, não queria ter filho, não queria cuidar de uma criança e tal, e tá tudo bem, entende? Tipo, foi embora sozinho e pronto. E aí ele, eu acho que é aí que ele percebe que se eu tivesse um filho, eu iria dar a minha vida pelo filho, porque ele realmente dá a vida dele pela criança ali, Sim, né, praticamente. Eu não sei se esse filme é por conta do Japão ter ter problema de natalidade, né, porque há uma população que está envelhecendo e não tem poucas novas crianças nascendo, ou se o filme é meio moralista anti-aborto. Eu tive até essa discussão com você no final, né? Eu falei, verdade. será que esse filme é... Mas talvez seja mais em questão de, tipo, não tá tendo tanta natalidade assim, né? Até porque tá bem alta joguinhos colocarem crianças no meio, né? Pragmata, se eu não me engano. Aquela criancinha fofíssima, Diana. Uma tentativa, talvez, de fazer a galera começar a ter filho. Talvez seja isso mesmo, né? E assim, as cenas que ele tá com o menininho fora, eu confesso que durante o filme eu fiquei bem confuso. Falei, calma aí, eu não tô entendendo isso. Me lembrou Lost, sabe? Que tem aqueles fast forward que ia pra frente, mostrava o futuro. E ali parece que foi meio isso, né? Mostrando um futuro possível, né? Se ele conseguisse sair. Mas mesmo... Aí eu fiquei assim, mano, mas isso é agora? Isso é antes? Eu imaginei que fosse mais um delírio mesmo, assim, sabe? Uma coisa da cabeça dele mesmo, assim, sabe? Tipo, não que o garoto não existisse, mas naquela situação ele existia, sabe? E ele tava ali visualizando o futuro, mas no presente. Sim. Eu fiquei com essa mesma impressão também. Que ele tava dando uns vislumbres do futuro, do que ele poderia ter ali dentro. Até pra ele ver, né? Será que eu quero ser pai mesmo? Será que se tivesse uma criança que eu iria me... Como é que fala? Ter essa preocupação tão grande com essa criança, ou eu iria ficar meio, tipo, pelo jeito que ele tava tratando o menino, assim, sabe? Dando valor pro que o menino fazia e tal, respeitando o tempo da criança e tal. Eu pensei, tipo, eu acho que ele realmente quer ser pai, sabe? E decidiu ali naquele momento, assim. Eu tava pesquisando aqui, no Japão, o aborto é legal. Ah, é? Há mais de 70 anos. Então, ela tava numa clínica, né, pra isso. Né? Eu acho que era mais uma questão de, tipo, e aí, aborta ou não? Porque a gente quer ter filho agora ou a gente não quer, sabe? Como é legal, eu não sei como é que funcionaria uma conversa num país legal, sabe? De, tipo, sobre aborto. Aqui a gente sempre respeita a questão da mulher e tal, né? Mas aqui não é legal, então meio que a gente nunca sabe como seria uma conversa. Porque, assim, teoricamente, no Japão também não precisa do aval do parceiro pra fazer aborto. Ela pode fazer quando ela quiser. Eu acho que era mais uma conversa casual, tipo, a gente quer ou a gente não quer, sabe? Aí é isso, daí meio que... Sim, entendi. O Japão meio que é o ideal que fosse no Brasil também, né? Com certeza. Apesar de lá ser um país super retrógrado em várias coisas, é avançado em outras, né? Que coisa, né? Verdade. Uma coisa que a gente não comentou foi o roteiro e a direção, é do Genki Kawamura. Tava pesquisando, o cara fez uma porrada de anime, cara. E assim, eu não sou o cara dos anime, não sei se a Millie é... Eu assisti alguns já, mas não sou uma grande conhecedora de animes. Então, a mesma coisa eu e da Cal, a gente assistiu alguns, mas também não é grande conhecedor. Eu falo que eu sou fã de One Piece, mas eu só assisto One Piece, eu não sou... Só assisti One Piece. E tem contribuição do Kentaro Hirasi. Ele é o criador do jogo, né? O Exit 8, né? O jogo original. O Lost Man, que é o perdido, ele é o Kazunari Ninomiya. Isso aí. Ele fez 2 filmes baseados em anime. Um é o Gantz, que é um filme até interessante sobre o anime Gantz. Assassination Classroom, cara. Eu não sabia que tinha live action desse anime. Nossa, que legal. E eu acho que eu vou trazer pro podcast um dia, cara. Eu não sabia que tinha um live action também, que legal. Quando eu fiz a pauta. E aí, isso é o que eu sei desse anime, é mais ou menos assim. É um alienígena que chega na Terra e ele vai dar aula numa escola. E aí acho que tem que matarem ele, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Ele meio que chega com o professor substituto, acho, e fala que tem que tentar matar ele. Então, e ele é meio polvo, assim, né? Ele é um polvo amarelo, cheio de tentáculo e tal. Eu achei interessante, cara. Assim, eu achei legal que esse Lost Man,
o Kazunari, ele tem 40 e todos anos. Cara, eu jurava que ele tinha uns 20 e poucos. É, mano, o cara tem mó cara de jovem, né? Mano, ele tem 40 e poucos anos. Não sabia disso, não. Nossa, eu também não sabia, não. Pra mim, ele era jovem. É. E ele faz parte de uma boy band, né, japonesa, assim, que é o Arashi. Caralho, o cara faz parte de uma boy band de 40 anos. Né? Então, por isso que eu fiquei chocada que ele tem 40 e poucos anos. Se for pensar bem, Backstreet Boys também, o povo tem quase 50, né? Ah, mas eles não estão na ativa mais, né? Então, fizeram show esses tempos agora, aqui no Brasil, inclusive. Pra gente finalizar, porque esse filme, assim, não tem muito que a gente fala, discorrer sobre o filme, porque o filme é meio que uma repetição de acontecimentos, né? Vai ficar rodando e não vai sair do lugar, né? Exatamente. Literalmente. Ele, além dele ser membro de boy band, ter mais de 40 anos... Nossa, é o Max ser Steel ator do Japão, né? Ele também contribuiu com o roteiro, fazendo algumas partes de escrita dele, né? De textos que ele queria falar e tal. Tá estreando no Brasil agora, né? Já estreou, na realidade, né? Estreou no dia 30 de abril. Mas esse filme foi pra Cannes no ano passado, 2025, né? Esteve lá e foi ovacionado por 8 minutos, só porque se chama Saída 8. Mentira. Mas foi um acaso, talvez, não sei. Foi ovacionado por 8 minutos dentro do festival. E assim, cara... Agora a gente pode já até ir indo pro final, né? Eu gostei, achei o filme muito bom. Como a Miri falou, se o jogo não tem aquilo, os caras realmente fizeram um trabalho muito bom. Cara, é assim que faz filme de jogo, né? Você coloca lá uma pitada de filme de terror. Ou uma pitada de filme, sei lá, alguma coisa ali pra deixar o filme interessante, né? Eu achei interessante. Não sei se a intenção do jogo era essa, porque a gente sabe que o nome do jogo é Exit 8. E o filme também e tal. Mano, o lance de ser infinito, infinito, infinito era até no final, né? Eles colocam 8 e viram, assim, né? Pra fazerem o símbolo do infinito. Então eu achei tão legal isso, que enquanto a gente tava conversando, eu falei pra você, cara, o negócio é infinito e o 8, se você deita, vira um infinito, né? Então, tipo, e no final aparece isso. Eu falei, cara, com certeza foi pensado nisso, né? Ah, com certeza. Porque eu acho que o símbolo do infinito Acho que é padrão. É padrão pra tudo, né? Pra todo mundo. Legal, né? Legal. Aí eu tô sentindo que quem tá ouvindo agora tá assim, nossa, Cal, descobriu... Mas você descobriu pra você. É verdade, né? é verdade. Eu nem tinha pensado nisso até você falar isso. Não, Eu lembrei daquele meme da guria com o cafezinho abrindo a tampa. Dá pra tomar café na tampa do... É verdade! Tá bom. Qual que é a sua notinha, Miri, para Exit 8? E antes de você dar sua nota, quem chegou aqui agora, nossas notas são de 0 a 5. Eu achei o filme legal, achei ele bem divertido. Levando em consideração as adaptações de jogo que a gente anda tendo recentemente, eu achei esse aqui bem acima da média, viu? Em comparação com os outros, né? Que a régua tava bem baixa. Mas pra mim, galera, eu acho que ele conseguiu expandir o que tinha no jogo, porque o jogo, como eu falei, é bem simples, é só um cara no corredor procurando anomalia. Então ele conseguiu expandir a mitologia ali do jogo e trazer um suspensezinho, uma coisinha ali ou outra pra gente ficar discutindo, ver o que é. Eu achei legal, pra mim é uma notinha 3. E você, Bolites, qual que é a sua notinha? Olha, minha nota, 4.8. 4.8? 4.8. Porque eu realmente gostei muito do filme, eu achei bem inventivo e eu fiquei com muita vontade de jogar o jogo de verdade dessa vez. Porque eu gosto muito de puzzles e esses jogos que você tem que prestar atenção e tudo. E a Miri contando sobre o jogo me deu ainda mais vontade de jogar. Assim que tiver de graça em alguma plataforma pra PC, a gente pega. E você, Bits, qual que é a sua notinha? A minha nota é 3,5. Nossa, olha, bem Sim, eu gostei bem bastante variado. do filme. Mas ele é um filme muito simples. Que a gente conseguiu também tirar leite de pedra do filme, porque é um filme bem simples, né? 30 minutos de papo. Porque eu achei que, de repente, teria alguma discussão a mais, mas realmente a gente não tem, tipo, muito... É aquilo. É mais verdade. umas considerações nossas sobre o filme, né? Não tem muito o que pensar além... Porque, assim, ele te coloca um problema no começo, tem todos os conflitos ali dentro do corredor do metrô, você vê que ele mudou a perspectiva dele. Então, teoricamente, aquilo ali foi pra ele saber o que fazer em momentos de, sei lá, entende? Tipo, que ele precisa agir, que ele sente que ele precisaria agir, porque, teoricamente, né, como a gente viu lá no começo, ninguém tava vendo a situação, só ele
ele poderia ser a pessoa que poderia agir, sabe? Sim. Aí é isso, quebrar aquilo, enfim. Uhum. Aí... Mas eu achei interessante o filme, eu gostei bastante. Eu gostei pra caralho do filme. Qual que é a nossa média, Bolites? Nossa média é 3,8. Ó. Mas na conta aqui foi 3,7. Não, 3,76666666, uma dízima Tá periódica. Entendi. 3,8, ó, tá ótimo. Ah, ótimo. Então é isso, Mili. Muito obrigado por ter aparecido aqui pra falar desse filme e também de ter, sem querer, apresentado esse filme pra gente, porque ele ia passar muito despercebido até a Paris Filmes trazer esse filme para o Brasil, né? Sim, e a Mili vai fazer o jabá dela aqui. Sim. E aproveitem pra seguir ela, porque assim como a gente teve dica de filme pra gente trazer aqui pro podcast, você pode ter dica de filme também pra você assistir com a sua família, sozinho, whatever, sei lá, com um crush. Uhum. E assistir filme Camille também, vai Com lá certeza. assistir filme Camille. Isso aí. Gente, brigadão pelo convite de novo. Adoro participar aqui de vocês, uns divos. Vocês me encontram no YouTube como Papo de Filme ou na Twitch como Mili Papo de Filme. Aí tô lá todo dia vendo um filminho ou jogando alguma coisa, dependendo do meu humor. Ah, legal. Então, ó, vai Legal. estar todos os links no post aí novamente, das redes sociais também. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Continuar no nosso canal e continuar assistindo o nosso podcast. Vou recomendar mais um filme japonês que a gente falou aqui, foi Godzilla Minus One. E pra continuar na vibe de joguinhos, vai ouvir nosso episódio sobre The Mortuary Assistant. Exatamente. E não esquece de se inscrever no canal. Se inscreve e até semana que vem. Tchau! Tchau.